É isso aí, estamos de volta. Agora vamos ver a rodada da Série B. Nós falamos do Joinville, que hoje entra em campo, mas tem mais jogos aí pela Série B. Vamos ver, pode soltar. Vamos ver quem joga e onde joga. Sábado, 16 horas, o nosso tricolor enfrenta o Oeste aqui na Arena Joinville. Esse VT vai completo, né? Hoje, às 10h15 da noite, você vê na íntegra esse jogo aí com narração, né? Com comentário. Show de bola, né? Aí, seguindo a tabela, às 16h30, um pouquinho mais tarde, ao vivo aqui na TVBE, você vai acompanhar Bragantino e Bahia pela Série B. Esse jogo também às 16h30, né? Fique ligado na nossa programação aí. E ainda seguindo a tabela, às 18h30, Paysandu e Vila Nova jogam lá no Curuzu. E às 19 horas, o Paraná recebe o Ceará lá no Durival Brito, em Curitiba. E esse jogo às 19 horas do Paraná. E às 21 horas, encerrando a noite aí, o Vasco joga contra o Criciúma, sábado à noite. Vasco e Criciúma lá em São Januário. Então tá aí os jogos. E tem mais um jogo ainda no domingo, 16 horas. Um jogo isolado aí da Série B, né? Atlético de Goiás e Sampaio Corrêa jogam no Serra Dourada. Um único jogo aí no domingo, né? Pela Série B. E tem também jogos pela Série A. Vamos ver quem joga aí e onde joga. Pode soltar. Sabadão, hoje, 18h30, começa um catarinense em campo. O Figueirense recebe vitória aqui no Orlando Scarpelli. E o Sport, né, recebe o Atlético Paranaense lá na Ilha do Retiro. Os dois jogos às 18h30, sabadão, né? Agora, seguindo a tabela ainda, mais tarde, hoje, às 21 horas, Atlético Mineiro e o Santa Cruz jogam lá no Independência, Minas Gerais. Depois, domingo de manhã, 11 horas, 2 jogos. Pela manhã, Fluminense recebe a Ponte Preta no Rio de Janeiro, lá no Edson Passos. Está jogando no Rio agora, os times do Carioca, só joga fora, né? São Paulo e Chapecoense, um catarinense em campo aí, vai no Morumbi enfrentar o São Paulo, 2 jogos às 11 horas da manhã. Já às 16 horas, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. O Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio. E o Coritiba joga contra o Flamengo no Couto Pereira. E 18h30, Botafogo e Palmeiras lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, né, Rio de Janeiro. E o América recebe o Grêmio também lá no Independência, Belo Horizonte. Tá aí os jogos que acontecem pela Série A. Agora vamos falar de Catarinense. Tem jogos pela segunda divisão, pela Série B do Catarinense. Vamos ver aí, pode soltar. É a segunda fase, jogos de volta, né? Perdão, na verdade, nós vamos para a Série D. Eu pulei aqui, eu que comi bola aqui. Vamos pela Série D, são 3 catarinenses que jogam pela Série D. Vamos lá, os jogos de volta, a segunda fase, sábado, hoje, dia 30, 17 horas, o São Bento recebe o Brusque. O Brusque vai lá em Sorocaba enfrentar o São Bento. 17 horas esse jogo. Às 11 horas de amanhã, domingo, o Inter de Lages recebe o Caxias. Então, tá aí, Inter de Lages e Caxias, em Lages, esse jogo, às 11 horas da manhã no domingo. Tá aí, os catarinenses jogam pela Série D. Agora sim, vamos para os catarinenses, né? Eu pulei aqui, mas é o catarinense agora, que já começou a segunda divisão. A terceira já está em andamento, já está na segunda fase. Daqui a pouco o Anelis vai falar com a gente aqui, mas vamos ver os jogos da segunda aí, da Série B do catarinense. Pode soltar. Então tá aí, sábado, dia 30, hoje, às 15 horas, o Barra recebe o Operário de Mafra lá no Augusto Bauer, lá em Brusque. Aí, no sábado, 15 horas. Seguindo a tabela, domingo, amanhã, às 11h15, Almirante Barroso recebe o Ercílio Luz, esse jogo em Itajaí. Ainda pela terceira rodada do turno, no domingo, às 15 horas, o Porto recebe o Jaraguá, esse jogo é lá em Porto União. Às 15 horas também, Atlético Tubarão e Marcílio Dias jogam em Tubarão, lá no domingo, Silveira Gonzalez. E às 15h30, no domingo, Juventus recebe o Concórdia lá no João Marcato, em Jaraguá do Sul. Tá aí os jogos, né, da segunda divisão. E agora vamos falar da terceira. A terceira divisão também tem jogos, vamos ver aí. Pode soltar. A terceira rodada do retorno, neste domingo, às 15h30, Imbituba recebe o Maga. Esse jogo é em Imbituba. Ainda seguindo a tabela, quarta-feira, às 15h30, Curitibanos recebe o Atlético Itajaí. Esse jogo à tarde, na quarta-feira, dia 3. E o Fluminense foi cancelado o jogo. A Anelis já vai falar com a gente aqui. Esse jogo foi cancelado, não vai haver a partida. Esses são os jogos do Catarinense. Anelis, não joga o Fluminense. Na verdade, Luiz, o Campeonato Catarinense da Série C, ele tem esse problema, né? A Série B, o ano passado, tivemos uma equipe que abandonou a competição,
que foi o Blumenau, né? E esse ano, na Série C, nós tivemos aí, não abandonou, mas não atendeu às exigências da federação, né? Primeiro, já no início da competição, o time do Oeste foi eliminado, eram 7 equipes, ficou 6. E agora, no segundo turno, o Santa Catarina cometeu alguns... deixou de cumprir algumas regras da competição e também foi suspenso. Então, desta forma, o jogo que teríamos nesse final de semana contra o time do Santa Catarina foi cancelado. Os pontos, né? Ninguém jogou contra o Santa Catarina, está sendo discutido se ninguém ganha ou todo mundo ganha 3 pontos. Então não vai influenciar em nada, né? Dessa forma restam apenas 2 partidas na Série C da competição, né? Mas a Série C oferece sempre essa dificuldade a mais, porque alguns clubes vão sem estrutura para a competição e acabam no meio do caminho se perdendo. O Fluminense tem um desafio grande, só no dia, era para ser dia 7, mas em função do jogo do Marcílio contra o time do Almirante Barroso, em Itajaí no domingo, dia 7, coincidindo no mesmo campo do Marcílio Dias. Esse jogo nosso será transferido provavelmente para o dia 10, quarta à noite, né? Esse jogo Fluminense contra o time do Itajaí, que é a decisão antecipada, né? Se o Fluminense ganhar do Itajaí, praticamente assegura o segundo turno, praticamente fica garantido para o Fluminense. O último jogo do Fluminense é contra o Curitibanos, então o Fluminense praticamente liquida a competição, né? Uma vez que o Itajaí vai enfrentar no último jogo em Bituba, que é um outro time que também sonha com o título do segundo turno. O Fluminense ganhou o primeiro turno, então tem já a vantagem. Se não conseguir ganhar do Itajaí, mesmo perdendo para o Itajaí e ganhando depois do Curitibanos, que é o time mais fraco da competição hoje, é um bom time, mas é o mais fraco, tem condições, já traz a decisão para dentro de casa, provavelmente dia 28 de agosto. Mas se nós fizermos a vitória em cima do Itajaí, a decisão já fica no dia 14 de agosto em casa, ali no Caldeirão. Então essa é a retórica da competição, o que o Fluminense vem fazendo neste campeonato catarinense. E tivemos aí na quarta-feira também, né? O jogo, é um jogo amistoso, entrega de faixa, né? A base do Joinville contra os juniores do Fluminense, um jogo onde foi feito ali na Caldeirão, um jogo equilibrado, as duas equipes jogando certinho, cuidando para ninguém se machucar, aquela coisa normal, porque o Joinville disputa, né, o catarinense, então também não haveria interesse de... Então, um jogo bonito, solto, mas com respeito das duas equipes, resultado 0-0, e depois a entrega, né, da taça ao Fluminense de Juniores, campeão catarinense da Série C de Juniores. Anelísio, foi a primeira participação da base do Fluminense esse ano, ou ano passado também participou? Não, é o terceiro ano que participa a base, né? A base do Fluminense é Juniores e Juvenil, né? O Sub-17, que pertence ao Juvenil, e o Sub-20, que são os juniores. Os 2 primeiros anos a equipe fez para cumprir o regulamento, mas esse ano a ideia já foi fazer um time para brigar no caneco. E no Juvenil ainda houve alguns desajustes e não conseguimos brigar no caneco. Mas nos juniores o Sub-20 levou mais a sério, pegou mais firme. O treinador da base é o mesmo Granite do treinador profissional, trabalhou tanto juvenil como juniores, então foi uma diferença esse ano, provocando nos garotos uma vontade a mais de vencer. E o treinador também, o preparador físico da base é o mesmo do profissional, que é o Granite Filho. O preparador de goleiro da base é o mesmo do profissional, que é o goleiro Silvio, que era do Grêmio. Então a gente tem um trabalho de base muito forte, né, e fez com que a equipe fizesse grandes partidas e chegou ao título então do estadual da Série C, categoria juniores. E agora a luta para também buscar esse título no profissional, para que o ano que vem a gente esteja na Série B, enfrentando essas equipes que você mostrou antes, várias equipes fortes da Série B. É isso aí, está muito bem encaminhado. Eu acho que o segredo também está no planejamento, né? É você organizar aonde você quer chegar e como vai chegar, né? Com certeza, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, Luiz. A gente trabalha com escola, né? Todo mundo sabe que nós dirigimos a Assessoritec, e dentro da Assessoritec nós trabalhamos tudo com planejamento, né? Feito a famosa análise de SWOT, ou seja, faz uma avaliação do cenário e se trabalha depois o plano de ação, 5W2H.
O Fluminense, a gente fez um planejamento, não na linha que se trabalha em uma faculdade, mas sim uma linha de planejamento, de organização para as competições. Então a gente entrou no primeiro ano sabendo que era praticamente impossível se chegar, montar um time profissional e desbancar alguém. E tivemos no primeiro ano um time muito forte, que foi o time do Ceará, montou uma super equipe, o Juventus de Ceará, né? E no segundo ano tivemos aí o time do Barra, que está na segunda divisão e que também montou uma equipe muito forte. Então no primeiro ano o Juventus atropelou todo mundo, no segundo ano quem atropelou todo mundo foi o Barra. Esse ano o Fluminense vem atropelando, tomara que mantenha até o final e faça a mesma história. Então existe um planejamento, uma organização, e a gente observou antes. Neste ano quem é que vem? Vem o Imbituba, vem o Itajaí, vem o Santa Catarina, as equipes que vinham com possibilidade de enfrentar a gente. Observamos o que eles vinham montando e montamos um time à altura para enfrentá-los. E deu certo, chegamos aí, estamos numa linha certa, e tomara que esse jogo contra o Itajaí dê certo o trabalho, está muito forte, né? Para ter uma ideia, treinamento hoje de manhã, amanhã de manhã tem coletivo ali no Caldeirão, amanhã às 9 da manhã, 9h30. Então é intensivo, estamos todo dia em preparação para que esse time vá a Itajaí fazer uma grande partida contra o time da casa lá, que é um time forte. Eu acredito que esse ano, como diz o dito popular, você vai fazer barba e cabelo, né? Inclusive eu queria, de repente, fechar aqui, olha só, gente, o caneco que foi conquistado, tá aí, ó, campeão, né, da Série C de juniores. Isso aí realmente é um título importante, principalmente que eu valorizo muito a base, sabe, Arenilson? Eu acho que a base é o segmento do futebol profissional e tem que ser bem trabalhado. E está aqui, ó, o resultado, está aí o troféu de campeão. Te parabenizo mais uma vez, porque a história começou contigo e vai descendo, né? Aí vem, logicamente, de repente, um superintendente, a comissão técnica e os jogadores, enfim, toda a equipe. Isso aí é o trabalho de cada um tem um pouquinho na história aí, né? Luiz, a gente sempre fala, né? Eu tenho que agradecer publicamente sempre, né? Toda a diretoria do Fluminense, e também, é lógico, não posso deixar de agradecer o João Gaspar da Rosa, que botou esse desafio para nós, né? Mas a diretoria, que aqueles que fazem parte da diretoria e que não conseguem acompanhar esse nosso trabalho do dia a dia, eles têm deixado a gente trabalhar. Isso é importante, né? Todo mundo sabe a seriedade, a transparência, a verdade, tudo é transparente dentro do Fluminense, tudo que acontece todo mundo sabe, não se esconde nada, né? Então a diretoria sabe que o trabalho está sendo feito é sério. A comissão técnica é transparente com a gente e nós com eles cobramos, né? No último jogo o empate contra o Imbituba teve discussão, sim, não aceitamos o empate, houve uma discussão forte, né? Antes de terminar o jogo, já eu, preparador físico, o treinador, já conversamos, olha, está errado alguma coisa. No vestiário voltamos a discutir isso. Quando vínhamos, paramos na BR, que o ônibus quebrou o motor, nós alugamos uma empresa para levar nós para lá, para nos levar até Imbituba, e chegando em Florianópolis, quebrou o ônibus. Paramos numa pizzaria para refeição e os jogadores foram para uma mesa e na outra mesa estava eu, Silvio, Granite pai e Granite filho, discutindo durante 1 hora e pouco que nós fazíamos a nossa refeição, discutindo o que fazer para que esse time não caia a produção, não caia a qualidade, de igual para igual, com respeito a todos. Eu acho que essa grandeza da equipe que faz parte do Fluminense, da equipe que trabalha pelo Fluminense, tá ajudando no resultado também. E é importante essa conversa, até porque agora está no pique final, né? Exato. Não dá para deixar cair agora, porque agora é decisão, né? E é decisão, e é sério, né? É sério, é histórico, né? Para o Fluminense, né? Pela primeira vez o Fluminense disputa o profissional como profissional, né? Ele chegou a disputar no passado, mas ele era convidado como amador disputando o profissional. Hoje o Fluminense está fazendo história como profissional. E vamos fazer de tudo para que Joinville tenha essa equipe, não para estar competindo com o Joinville ou Série A do Catarinense, mas no ano que vem a gente está fazendo tudo para a Série B, para ter uma categoria de base muito organizada, um trabalho muito sério, que aliás em setembro já começa com tudo o trabalho de esporte para as crianças. Esse é um trabalho que eu venho destacando. Tentamos no início do ano um trabalho mais forte, que era a Escola do Esporte, né? Mas estamos redimensionando ela em função das condições do Fluminense, um projeto mais de bairro, um projeto mais social do que se pensava ainda, para que essas crianças da nossa região tenham um espaço em um clube profissional para se preparar. Legal, olha só.
Mais uma vez, parabéns, viu, Anelise? Porque você sabe que a gente aqui torce pelo Fluminense. O Fluminense vai estar figurando, tenho certeza que vai estar figurando na segunda divisão. A gente pode, né, cantar a bola antes, né, mas a gente sabe que o trabalho está sendo refletiu de uma forma muito positiva e o resultado está vindo. Eu acho que dificilmente vai perder essa oportunidade. Dificilmente, eu acho que vai chegar. Nós vamos estar acompanhando na segunda. Vai ter um time na primeira e um time na segunda. Né? Não vai existir clássico. Cada um vai estar na sua divisão, mas é importante ter uma outra equipe aqui na cidade, sim. É importante ter uma outra equipe profissional. E agora, quem sabe, na segunda, né? Está bem encaminhado, pelo menos, né? Até porque se tiver um clássico entre Joinville e Fluminense, eu acho que eu vou botar um lado Fluminense e um lado Joinville e vou acabar torcendo por empate, que não é bom para nenhum dos dois. Daí. Então é difícil porque, antes de tudo, nós sempre fomos Jack, né? É verdade. E assim, um não vai atrapalhar o outro. Acho que um vai ajudar o outro. O clássico que eu digo é nos amistosos de preparação. O Joinville vai jogar contra o Fluminense contra o Joinville, né? A título de trabalho, né? Porque cada um está na sua divisão e não tem competição. É isso aí, acho que o intuito, principalmente, né, de ter uma outra equipe aqui na cidade, que vai ser bom. Deixa eu falar do Campeonato Amador também. Olha só, gente, o Campeonato Amador está de vento em popa e a primeirona tem rodada, é a Taça TVBE. Vamos ver aí quem joga e onde joga, pode soltar na tabela. Taça TVBE, primeira fase, a parceria com a Liga aí. Um abraço para o Laudir, para toda a equipe de Gilson e todo o pessoal aí. A nona rodada, a última. Na última rodada do Campeonato Amador, todos jogam no mesmo dia e no mesmo horário. Então vamos ver, domingo, às 13h15 da tarde, o América recebe o Operário, o Juventude recebe o Piraberaba e o Profipo a Tupi. Na sequência ainda, no mesmo horário, às 13h15, o 7 de setembro recebe o União Timbé e o Morro do Amaral recebe o Corinthians. Esse jogo nós vamos fazer amanhã. Nós vamos estar lá acompanhando na íntegra para você assistir às 10 da noite no domingo, né? Com narração, comentário, enfim, tudo para você, né, acompanhar de pertinho o que aconteceu no Campeonato Amador na última rodada. Tem também a segundona, tem que ir mais pela segunda divisão, vamos ver, pode soltar. Então tá, essa aqui já é a Taça Zulmar Moreira. É a primeira rodada do retorno. Hoje, às 13h15 da tarde, tem 2 jogos. O Aviação recebe o Garuva e o Juventus recebe o Fátima. Amanhã, também no mesmo horário, às 13h15, União Mildau e Tamandaré, Atlanta e Volta Redonda, Panambi e Santos Dumont. Esses são os jogos da segundona. E a terceirona também, já pode colocar na tela aí. A terceirona tem jogos também. É a 10ª rodada do segundo turno, né? Já está no outro turno. Então, às 13h15 de hoje, sábado, o Tigre recebe a Ponte Preta e o Itinga, do meu amigo Zulu, recebe o Estrada da Ilha, no sábado. Agora, domingo, 10 horas da manhã, um jogo, Estrela do Sul e Armênio. E à tarde, 13h15, 2 jogos. O Palmeirinhas recebe o Aventureiro e o Arsenal recebe o Estacaville. Eu vou fazer de novo aquele intervalo rapidinho, mas eu volto já, que nós vamos falar, sabe o quê? Seleção brasileira, né, na Olimpíada. Não sai daí.